Muito bem, bom dia, Graziella, que bom tê-la aqui, que bom tê-la aqui. É, é, já estávamos ensaiando essa nossa conversa há algum tempo, né? É verdade. Quando eu conheci o seu trabalho e sua experiência com a alfabetização, e muito nos interessa aqui, professora Graziella, sobretudo com os professores de um município que eu acompanho aqui no sudoeste da Bahia, chamada Ribeirão do Largos. Então, Uhum. os nossos telespectadores, digamos assim, e que não estão nos assistindo de maneira síncrona, porque cada um deles tem o seu AC, digamos assim, num horário Uhum. específico e não tinha como juntar todo mundo. Claro. Mas Uhum. eles serão é o nosso alvo, público-alvo principal. Certo. Aqui está também ouvindo o meu grupo, a Clara, Maria Luísa, John Lennon, Pedro, a Gleide entra daqui um pouquinho, Luísa está afastada por questões médicas, e a Beatriz está também em estágio, agora de manhã com aula de estágio, não pode faltar, e também a Dulce está trabalhando, ela leciona pela manhã. Ok. A Graziella é uma amiga querida lá do Sul, né? E com foi a Graziella fez doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, de onde provavelmente eu li coisas que ela escreveu. Eu li coisas que ela escreveu. Talvez ela tenha lido algumas coisas que eu escrevi Sim. também, né? Uhum. Nos acompanhamos mutuamente. Participamos da jornada internacional de alfabetização, e onde a gente compartilha os resultados dos nossos estudos, e por onde canal que eu conheci a experiência que ela vai relatar hoje, né? A Graziella é uma, digamos assim, que é uma porta-voz da Univates, né? Com o público externo de uma faculdade e universidade importante lá no Sul, a Univates, né? E a Graziella, digamos assim, que representa a Univates na alfabetização de municípios aí da região, né? E tem um programa importante que é mantido pela Univates, mas tem a Graziella como o, o, a- uma das pessoas que leva esse programa para frente, que é o Alfabeletrando, programa sobre o qual a Graziella muito gentilmente aceitou compartilhar conosco hoje. Graziella, querida, primeiro, obrigado por ter aceito esse convite, e fique à vontade para nos falar sobre esse programa, e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito os professores lá de Ribeirão do Largo, e o meu grupo aqui interessado em, eh, em, em o que fazer para qualificar as Uhum. práticas de alfabetização e a gente não ter atraso escolar, Uhum. né? O atraso escolar ele é avassalador, né? Para o Uhum. país de maneira geral, mas mais do que isso, para cada uma das crianças, né? É Uhum. que porque o atraso escolar envolve o comprometimento de uma vida com qualidade, inserção social importante, né? Então, nós temos, digamos assim, bandeiras parecidas, né, Graziella? Isso aí. Então, fique Muito à obrigada. vontade, Graziella Bublitz, da Isso. Univates. Obrigada, Ronei, sempre tão gentil. É uma honra a gente participar desse momento agora e falar de um tema que me é tão caro, né? Que é um tema assim pelo qual eu sou apaixonada. Então, foi um prazer, né, aceitar esse convite do Ronei e assim compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui, não só como extensão, mas também como ensino e como pesquisa.
certo? Então, eu tenho a minha formação em letras aqui pela Univates, fiz mestrado e doutorado na PUC, a professora Vera foi minha orientadora de doutorado. Agora, talvez, os caminhos me levem a um pós-doc, não sei ainda, não consegui ainda sentar e decidir, mas quero, então, compartilhar com vocês esse projeto que deu muito certo aqui na nossa região, e nos municípios, né, com os quais a gente trabalhou. Vocês estão vendo ali embaixo, né, tem um logo da Univates, mas tem também um logo de Nova Mutum, que fica lá no Mato Grosso, da Secretaria de Educação aqui de Lajeado, né, do nosso município, e um outro município que aparece aí também é o município da Serra Gaúcha, o município de Garibaldi, que foi onde tudo começou. Então, eu vou agora explicar, assim, contextualizar para vocês o que é o Alfabeletrando e depois explicar um pouquinho das práticas e depois a gente abre um espaço para conversar, né? E, gente, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, certo? Bom, passou o slide, Ronei? Tá. Então, olhem só, Tudo gente. certinho. Certo. O projeto Alfabeletrando, ele iniciou, né, o objetivo geral dele, então, é minimizar os impactos da pandemia na aprendizagem da leitura e da escrita e dos conhecimentos matemáticos, em alguns casos, né, juntamente com as secretarias municipais de educação. Bem, tudo começou quando eu sou coordenadora de um setor aqui da Univates chamado AP, Assessoria Pedagógica Externa, tá? E esse setor, então, foi acionado pelo município de Garibaldi, na volta à pandemia, quase que, assim, configurando um desespero dessas professoras que, ao chegar na escola, se deram conta que os alunos lá de segundo, terceiro, quarto ano, eles estavam soletrando e não lendo, não decodificando. Mesa, por exemplo, MESA, lá no terceiro ano, no quarto ano. Então, um dos 2 anos, né, que passaram ali, esses alunos foram muito impactados, porque na inocência, os pais também em casa tentando ajudar, não, então vamos ensinar o alfabeto. As crianças chegaram sabendo o alfabeto, de fato, mas não decodificando. Então, isso causou, assim, um alvoroço entre os professores, né, nesse município de Garibaldi. Eles diagnosticaram todos os alunos que estavam com essa defasagem e pediram para que nós, Univates, por favor, conseguíssemos resgatar esses conhecimentos desses alunos, né, e, de alguma forma, fazer com que eles se alfabetizassem para acompanhar o restante da turma, né? Então, era um número bem grande. E o que nós pensamos, então, gente? Organizar um projeto no contraturno escolar, em que esses alunos com essas defasagens tão grandes fossem atendidos quase que na sua individualidade. Então, turmas de até 20 alunos, com 2 professoras e um monitor, tá? Ou uma monitora, obviamente. Essas aulas teriam que ser aulas diferenciadas, não aulas como no período regular, aulas para as quais eles gostassem de ir, né? Que fossem repletas de desafios linguísticos, de contação de histórias, partindo, né, da sequência didática que partisse de obras literárias, e aquilo fosse essas dificuldades fossem trabalhadas. Então, a gente resgatou a consciência fonológica desses alunos, consciência silábica, intrassilábica e fonêmica, principalmente, né, para que eles dessem conta de identificar o princípio alfabético, decodificar, ser fluentes na leitura para compreender aquilo que liam, né? Não foi fácil, nós encontramos muitas dificuldades, especialmente na periferia ali de Garibaldi, né? Onde nós encontramos crianças assim que não tiveram acesso nenhum durante a pandemia. E outras que a gente também começou a perceber que não era só pandemia o problema, não. A gente encontrou alunos disléxicos, alunos com outras dificuldades que os professores, claro, nem tiveram tempo de perceber.
Então, os objetivos específicos do projeto foram os seguintes: oportunizar aulas diferenciadas, 2 vezes por semana, alunos com dificuldades na identificação do princípio alfabético, na escrita, na leitura e na matemática. A matemática veio posteriormente, tá? Primeiro se trabalhou a linguagem e depois começou-se a perceber que a matemática também era um grande problema. Então, alguns municípios, como Nova Mutum e Lajeado, optaram por ter essa formação também, né, por ter esse atendimento também na área da matemática, o que não aconteceu em Garibaldi, que continuam tendo só um olhar mais focado na linguagem. Promover, então, a formação e o acompanhamento continuados dos professores e monitores vinculados ao projeto. Esses professores, gente, dependendo do município, eles foram contratados. Por exemplo, no município de Garibaldi, no município de Lajeado, nós contratamos professores para fazer esse atendimento. Já em Nova Mutum, foram professores da própria rede que foram desvinculados das suas salas de aulas, receberam formação e trabalharam todo o ano, praticamente, com esses alunos com dificuldade. Acredito que lá tenha dado um resultado melhor ainda por causa disso, porque agora esses professores voltaram para as salas de aula, um é coordenador, um é diretor, e com todo esse conhecimento adquirido no decorrer do projeto, né? Bom, então, o que acontecia com esses professores responsáveis pelo projeto? Semanalmente, aulas, reuniões virtuais conosco, né? Num primeiro momento, eles receberam toda uma formação na área da consciência fonológica, da fluência leitora. Entramos, então, nessa formação. Eu, professora Kari, professora Maristela, falando de letramento, professores aqui da instituição que trabalharam uma formação de 16 horas no início para esses professores, né, sobre planejamento também. E esses professores, a gente foi avaliando o percurso de aprendizagem com a ajuda desses professores, com elaboração de portfólios, né, com testagens, para ver se esses alunos estavam, de fato, demonstrando um desempenho favorável, né, em termos de escrita e de leitura. Bem, olhem só, gente, a linguagem nós trabalhamos em 2022 e 2023 em Lajeado, tá? Garibaldi, 2021, 2022, 2023 e 2024 vem aí, tá? Nova Mutum, como é muito longe também, né? A gente fez o Alfabeletrando acontecer lá em 2022, durante 5 meses, com um grupo, com uma escola, gente, que era uma escola desativada, que foi reativada só para atender alunos do projeto. E, gente, foi um sucesso, porque o ônibus, né, as escolas são distantes uma da outra, ele passava para levar as crianças, e tinha crianças se infiltrando no ônibus para ir junto, porque era muito legal fazer parte do Alfabeletrando, porque tinha atividades muito bacanas, diferenciadas, e a gente fica feliz quando fala disso e quando ouve os depoimentos, né? Então, a gente continua agora com formações para esses professores, tá? Mas o Alfabeletrando em si, até por falta de espaço lá, ele aconteceu em 2022. A matemática também foi trabalhada em Nova Mutum, e em Lajeado, em 2023, também a matemática foi 2022, 2023, né? Então, 2022 só linguagem, e 2023 linguagem e matemática. Bem, e dados, né, gente? Nós temos a pesquisa junto aqui. Então, os dados de tudo isso, Proficari, que é a nossa representante da pesquisa. Bem, as diretrizes do projeto: intervenções didáticas no contraturno, formação e acompanhamento de professores que atuam no projeto, e o acompanhamento e avaliação da aprendizagem das crianças. Gente, o que nós dizíamos sempre, atividades lúdicas, desafiadoras, né, que façam a criança ver que aquele é um momento diferente, não é um castigo ir para o Alfabeletrando, é um prêmio, né, porque muitas das aulas aqui em Lajeado, por exemplo, nós atendíamos cerca de 500 crianças na Univates,
isso foi uma reestrutura, porque a universidade não está preparada para receber crianças, né? Então, a gente teve que adaptar alguns espaços, né? Cuidar com algumas coisas, mas para eles era, assim, um prêmio, né? Fazer parte desse alfabeletrando, né, no turno oposto, porque eram coisas diferentes que eles viam aqui também. E as professoras sempre muito animadas, até é interessante dizer que muitas professoras aqui de Lajeado, que foram contratadas, eram professoras aposentadas, que já tinham alfabetizado por anos, então receberam uma formação, assim, com temas atualizados e fizeram a diferença. É isso que a gente percebe também todo o empenho dessas profs, que a gente via já na própria prática, né, o quanto elas gostavam daquilo que faziam e o quanto elas aprenderam, apesar de estar aposentadas, né, voltaram para a ativa e se redescobriram, né, nessa ação. Só para a gente contextualizar um pouquinho as interfaces, né? A gente vê aqui um exemplo claro da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, porque a gente tem a extensão aqui, que é a prestação de serviços, né? A assessoria pedagógica externa entra aqui como extensão. Eu sou a coordenadora geral, então, do projeto, até porque coordeno também esse setor. E a equipe de trabalho na pesquisa, né, a pesquisa institucional aqui do PPG Ensino, que tem o título Ensinar da Infância à Idade Adulta, Olhares de Professores e Alunos, né? O grupo 4 de trabalho, que é o Ensino, Linguagem e Tecnologia, a coordenação do eixo da pesquisa é feita pela Proficari, e com a ajuda, claro, das suas bolsistas. Algumas até já foram graduadas, mas estão como voluntárias no projeto, né? De tanto que gostaram da experiência. Aqui foram as edições, tá, gente? Primeira edição, em Lajeado, nós atendemos do 2º ao 4º ano. Eles diagnosticavam com uma ficha toda de diagnóstica, assim, e o projeto aconteceu na primeira edição de junho a novembro de 2022. A segunda edição foi voltada ao 3º e 5º ano, porque as defasagens a gente percebia quando os alunos já eram maiorzinhos também, né? E a vigência foi de março a agosto de 2023. E a gente sempre, quando termina o projeto, a gente faz uma grande comemoração, uma espécie de formatura no teatro da instituição, e as famílias vêm também para prestigiar esse momento. Em Garibaldi, primeira edição do 1º ao 4º ano, vigência de setembro a dezembro. A segunda edição do 2º ao 4º ano, a vigência de maio a dezembro. Agora, olhem, a terceira edição que está acontecendo agora, né, do 2º ao 4º ano, vigência de março a novembro. Então, em novembro, agora a gente está fechando mais um alfabeletrando aqui em Garibaldi, e já com proposta para o próximo ano. Em Nova Mutum, então, a gente teve uma edição, um número bem grande de crianças lá, do 3º ao 6º ano, e a vigência foi de maio a dezembro, então, de 2022. Esses foram os... E o que a gente, então, fazia com os profissionais? Nós contratávamos, ou então o município indica, né, os profissionais, e a gente fazia, então, e costuma fazer isso, 2 dias de formação, com 8 encontros, né? Garibaldi também, e Nova Mutum, como é longe, né? A gente vai lá e fica um tempinho a mais. Os temas: alfabetização, consciência fonológica, linguagens, tecnologias, letramento, fluência e compreensão leitora, e algumas informações gerais sobre o andamento do projeto. Tá? E as reuniões, né, gente, semanais via Google Meet com esses professores, para que a gente pudesse discutir sobre os possíveis problemas, né, gente? Então, a gente não viu só problemas aqui envolvendo a aquisição da leitura e da escrita. A gente vivenciou problemas, assim, de autoestima das crianças que estavam lá no 4º ano e não liam. A gente vivenciou outros tipos de dificuldades, né?
que agregaram muito nesse conhecimento nosso como instituição e também nos próprios professores, né, que tiveram que lidar com essas questões de autoestima também, autoeficácia, adultos importantes, quem são os adultos importantes dessas crianças, né, o que esses adultos importantes representam para elas, e as discussões também foram para essas veredas diferentes aí. Bom, algumas práticas significativas que nós realizávamos, tá, gente, assim, chamando atenção, assim, que não adianta entrar na sala de aula e fazer o jogo por jogar, assim, não, só um pouquinho, a gente tem que ter uma intencionalidade pedagógica, da onde vai surgir aquele jogo, quais são as palavras que nós vamos escolher, né, então, sempre a orientação era que se partissem de obras literárias, né, por exemplo, Eva Furnari, que tem aquelas rimas maravilhosas, né? Então, o projeto também adquiriu jogos, adquiriu muitos livros diferenciados, e aí, então, a orientação era que se partissem de obras literárias, e a partir delas as atividades poderiam ser criadas. Por isso, nós colocamos 2 professores em cada turma, para que eles pudessem dividir as ideias, né? Compartilhar, pensar em algumas coisas que já tinham dado certo lá na escola, e isso foi muito importante. E o planejamento, gente, ele tinha que ser postado com uma semana de antecedência no Drive, e nossas bolsistas acompanhavam esse planejamento também. Então, evitar tantas folhas xerocadas, criar atividades orais, depois fazer o registro disso, né? Então, usar também os espaços da própria escola, da instituição, para fazer práticas diferenciadas também. Nós, inclusive, na Univates, nós temos um laboratório, era a nossa antiga brinquedoteca, que passou para um outro local mais amplo, que agora a gente chama de Labrinque, que é um laboratório de aprendizagem. E lá nós temos livros diversos, jogos diversos, um palco com fantasias e camarim. Então, elas poderiam usar também esses espaços, né, aqui em Lajeado especificamente. E foi muito bacana. Aqui eu tenho uma sequência didática de uma dupla, o Roger e a Rosângela. A Rosângela, formada em matemática, trabalhou anos na escola, o Roger, formado em letras, né, dá aula de português, mas também tem uma vasta experiência. Então, olhem só, gente, uma turma de 2º ano, a partir da contação da história Chá das Maravilhas da Leia Cassol, diversas atividades dinâmicas envolvendo compreensão, rimas, construção de frases, foram realizadas desenvolvendo assim a consciência fonológica e a relação entre fonemas e grafemas. Então, eles fizeram todo um preparo, receberam as crianças com um chá, contaram a história para as crianças, e aí, a partir daquilo ali, foram criadas atividades. Por exemplo, esse aqui da xícara com palavras que rimavam. Depois usaram essas palavras para criar frases. E aqui, trabalhar... Opa! Também temos outras atividades. Eu lembro que eles colocaram no próprio chazinho de camomila... as palavras eram substantivos, assim, alegria, respeito, né? Então, no próprio chazinho tinha essa palavra que era lida pelos colegas, né, pelos alunos também. Então, eles fizeram uma atividade toda diferenciada, né, envolvendo a linguagem a partir dessa contação de histórias. Aqui eu estou mostrando só algumas coisas que foram feitas. É também importante a gente dizer que nós tínhamos o recurso, né, gente, tecnológico, um data show em cada sala de aula, e no município, as escolas do município também, então era um data show móvel, e eles usaram muito aquela plataforma WordWall, em que se criam atividades, e já tem muitas criadas, prontas, né? Tem a roleta dos trava-línguas, por exemplo, é um material muito bacana que o pessoal conseguiu, né, trabalhar com ele, criar atividades diferenciadas, né, e propor atividades coletivas ali no data show. Assim, olhem, o menino tem um
um microfone, né? Então, assim, não tinha um para cada um, né? Nesse caso, não tinha um notebook para cada um, mas tinha a tela para o coletivo. Então, se fazia atividade no coletivo. E aí as crianças liam o poema, e quando eles acionavam ali na tela ali, a professora, então, é que clicava, né? Não é uma tela interativa, mas era a interatividade da prof ali com o grupo. Essa plataforma é bem interessante para quem não conhece o WordWall, tá? Essa aqui é uma turma mista, segundo, terceiro e quarto ano, porque isso também a gente tinha, né? Turma multisseriada, era um outro desafio, né? Aqui as atividades envolveram especialmente, né, os elementos sonoros, a representação escrita, a ampliação de vocabulário, que a gente sempre consegue estimular um vocabulário maior, né, no momento em que a gente traz para a sala de aula obras literárias também, manipulação de rimas, os recursos digitais foram utilizados, né, e tornou mais prática e desafiadora, então, para os alunos essa atividade. Então, aqui, eles utilizaram a plataforma WordWall, tá? A partir do poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes. E aí sempre tinha alguma coisa mais, assim, prática, artística junto, né, nas atividades. Algumas propostas didáticas dos professores do projeto, né, gente? Aqui, eles fizeram isso aqui, caçando as baratinhas, era um chinelo, né? E as baratas, um desenho das baratas, e um velcro, né? Então, a criança matava a barata e atrás ali tinha alguma palavra, né? E ela tinha que procurar outra palavra que rimava com a outra baratinha. Então, elas puderam criar aqui uma série de variáveis para esse jogo também, envolvendo a matemática nos municípios que também desenvolveram a matemática no projeto, né? A biblioteca, visita a biblioteca, né, tanto da instituição como das escolas em que aconteceram as práticas do Alfabeletrando, e os jogos, né, gente? O projeto também conseguiu adquirir vários jogos, né, envolvendo a matemática, aquele material dourado da matemática também foi utilizado, então são propostas didáticas diferenciadas aqui, que envolvem a criatividade também, não só o jogo comprado pronto, mas o jogo criado também. Aqui, plataformas e recursos digitais, nós temos o grupo de pesquisa da CARI, que trabalha com tecnologias, então, elas tinham uma série de sugestões para esses alunos, também para esses professores, com outros aplicativos interessantes, o Grafogame, por exemplo, é um que nós usávamos, e aqui é uma prática em que os alunos tinham o Chromebook, né, para utilizar. Quando as práticas aconteceram na Univates e também nas escolas da prefeitura, era possível utilizar o Chromebook, mas, né, é importante dizer que as professoras precisam, né, conhecer primeiro o material para depois propor aos alunos. E ali era uma prática de leitura oral, eles faziam a leitura oral na sala de aula, de pequenos textos, leitura de palavras, leitura de frases, leitura de pequenos textos, charadas, né? Todos textos menores, assim, para ir também motivando o aluno a fazer essa leitura. Aqui nós temos algumas outras propostas, envolvendo matemática, envolvendo a escrita e a leitura também, e as profs se puxavam. Por quê, gente? Além da hora de reunião semanal que essas professoras tinham, elas também recebiam uma hora a mais para pensar, elaborar, planejar, né, as suas práticas, o que é super importante também. Então, todas práticas bem dinâmicas aqui. Aqui nós temos mais, envolvendo sílaba, envolvendo rima, jogos pedagógicos, todos adquiridos também pelo projeto, que ficavam à disposição das professoras para utilizar. Então, importante dizer que não era chegar
no projeto e tirar as caixas de jogos e vamos jogar. Não. Precisa ter relação com essa prática, né? com o planejamento a que se propõe a professora com as dificuldades. Então, a orientação também era dividir os alunos em grupos para que o monitor pudesse dar conta e colocar os alunos, né? Elas sabiam, elas faziam um teste das hipóteses de alfabetização, né, gente? Uma testagem só para que elas pudessem ver quem ainda era pré-silábico, quem era silábico alfabético, para conseguir criar atividades específicas para essas dificuldades, né? Então, era nesse sentido. A criança não sabia que ela estava dividida ali em grupos de acordo com as suas dificuldades, mas o professor precisa saber e precisa direcionar, né, essa prática. Aqui, gente, nós temos um e-book lá de Nova Mutum, que traz, então, todas as práticas que foram apresentadas no final do ano. A gente fez um seminário de boas práticas, e todos os professores que atuaram no Alfabeletrando, eles trazem, então, propostas didáticas, sequências didáticas com aquilo que eles fizeram no decorrer do projeto. Está no site da Univas, depois eu posso passar o link aí para o Ronei e ele passa para vocês. Nós também fizemos um seminário no ano passado, sobre práticas de alfabetização, e nós juntamos todos os alfabeletrandos, né? Todos, Garibaldi, Lajeado e Nova Mutum, todos apresentaram suas práticas de forma online, né? Então, também foi muito bacana ver a diferença, né? E também as semelhanças no planejamento de 3 municípios diferentes, 2 aqui do Sul e 1 do Mato Grosso, né? Que são realidades diferentes, mas também que têm muito em comum. As dificuldades nelas são as mesmas. Então, houve uma troca bem interessante entre esses educadores. E, então, aqui a gente também... Como é que nós íamos acompanhar o desempenho do aluno? Porque, gente, pensem bem, isso é um serviço que a instituição estava prestando. E, querendo ou não, né, nós temos que demonstrar resultados. Então, havia uma ficha avaliativa, um portfólio, né, aqui da matemática e também da linguagem. Eu vou aqui passar para a linguagem, tá? Aqui é o da matemática, certo? E aqui é o da linguagem. Um portfólio de desempenho em linguagens. O professor descreve nas primeiras e últimas semanas do projeto a sua percepção em relação ao desempenho do estudante no que tange a leitura, escrita e demais habilidades da área das linguagens, tá? A aplicação periódica de ditado de palavras e frases para identificar as hipóteses de escrita e uma ficha avaliativa em relação a habilidades linguísticas. Então, isso o professor lá que estava na sala de aula planejando, ele precisava ter esse olhar e esse acompanhamento. E nós, enquanto coordenação de projeto, bolsistas de pesquisa, nós também dávamos todo o suporte em relação a isso. A Kari tem uma pesquisa em que ela percebe que no primeiro parecer descritivo, as professoras usaram um tipo de vocabulário, né? E depois de todas as formações que nós tivemos, o segundo parecer ele é muito mais rico em informação, em vocabulário também, pelo fato de esses professores também se enriqueceram com leituras propostas, né, por nós, e também puderam fazer um parecer mais rico, né, em termos linguísticos, também em termos de informação para os pais e para a professora. Esse aqui, então, esses eram os nossos critérios de avaliação da aprendizagem. Então, lê e escreve corretamente palavras com sílabas CV, né, consoante e vogal. Esse também não é um vocabulário que era tão comum, CV, né, que é CV, CVC, então a gente colocou os exemplos ali, CCV, consoante, consoante, vogal, identificando que existem vogais em todas as sílabas. Lê e escreve palavras. Então, o que o professor tinha que fazer? Se isso já tinha sido, né? Se essa criança consegue, se ela não consegue, ou se está em fase de conseguir, né? Em parte. Lê e escreve palavras com
correspondências regulares diretas entre letras e fonemas, ali estão as letras. Lê e escreve palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas, tá? E em sílaba, átona em final de palavra, com marcas de nasalidade. Escreve pequenos textos com certa autonomia. Lê e compreende com certa autonomia pequenos textos. Segmenta corretamente as palavras ao escrever frases e textos. E se utiliza, ao produzir uma frase ou um texto, os conhecimentos linguísticos, como ortografia, regras básicas de concordância, né, pontuação, enfim. Esses eram os pontos que os professores tinham que observar na hora de preencher a ficha. Aqui está, ó, desenvolvido, em desenvolvimento e não desenvolvido. Era essa a legenda, né, utilizada. Bem, então, gente, o que nós utilizamos também aqui no início do ano, né, para conseguir ter uma resposta lá no final, foi o teste de avaliação da consciência fonológica, que é o TACF, né, ele aparece naquele livrinho Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, e ele pode ser aplicado coletivamente pelo professor. O TDE, né, TDE 1 e 2, que é o subteste de leitura, esse sim a gente chamava os alunos para fora da sala de aula, então tinha que ter o termo de consentimento também. Avaliar as habilidades básicas de leitura. E aí, vários estudos. Aqui a Kari, você poderias convidar a Kari num momento desses, Ronei, para falar especificamente desses estudos que ela iniciou. Então, vários estudos, né, são decorrentes dessa pesquisa, desse alfabeletrando, né, e do braço da pesquisa. Avaliação de ferramentas digitais para o ensino da leitura e da escrita na etapa da alfabetização. Então, as bolsistas aqui fizeram um apanhado daqueles instrumentos, aqueles objetos digitais que são bacanas assim para alfabetizar. Estudo 2, práticas de letramento na etapa da alfabetização, a escrita de cartas como estratégia de ensino para a escrita socialmente situada. O que nós fizemos aqui foi uma conversa por cartas entre os alunos aqui de Garibaldi com os alunos de Nova Mutum. Eles escreveram cartas uns para os outros, contando como é que era o projeto, como é que era a sua cidade, Garibaldi, frio, Nova Mutum, o calor, né, de 40 graus na sombra. Então, assim, eles foram contando um pouco das suas vivências. Isso foi muito bacana, porque primeiro os daqui mandaram para Nova Mutum. E aí nós temos as fotos deles abrindo as cartas, assim, na grama, sentados, né, durante o projeto. E aqui o pessoal de Garibaldi falando do que tem em Garibaldi, né, do que se faz aqui da champanhe, né, das plantações de uva. Então, muito bacana, assim, essa riqueza na troca de cartas, né. O estudo 3, então, a percepção dos professores sobre o processo de aprendizagem das crianças, e aqui, sim, foi nesse estudo que a Kari conseguiu observar, né, a evolução em termos de escrita dos próprios professores. E o estudo 4, a percepção da autoestima sobre o papel da leitura e da escrita na vida, né? Para que ela perguntou para os alunos por que é importante ler e escrever. Então, também nós temos respostas maravilhosas. Esse é um outro estudo que surgiu do projeto. Os resultados obtidos, então, gente, assim, de forma bem abrangente, né? Houve uma variação estatisticamente significativa de modo distinto nos 3 municípios avaliados, houve uma melhora nos desempenhos gerais de todas as turmas, e os avanços mais expressivos dos desempenhos das crianças menores, aconteceram avanços mais expressivos nas crianças menores, de 2º e 3º ano, em comparação às crianças maiores. E aqui eu acho que a gente pode voltar a refletir sobre a alfabetização na idade certa, né?
quarto, quinto, sexto ano já é bem mais difícil resgatar algumas coisas, até porque a criança, eu lembro que a gente atendia crianças de quarto, quinto, junto com o de segundo ano, não deu muito certo por causa da idade, são outros interesses, planejamento tem que ser um planejamento com textos diferentes também, então, assim, é mais difícil, né, trabalhar com crianças de quarto, quinto, sexto ano, que sofreram defasagens ali na alfabetização, do que com as crianças menores, que estão ali, segundo e terceiro ano, na etapa, né, certa ali da alfabetização. A gente voltou a refletir sobre isso. Pontos positivos do Alfabeletrando. Houve um aprofundamento linguístico dos professores envolvidos, gente. A gente sabe, eu tenho experiência aqui na nossa região, tem muitos professores que fazem pedagogia, mas não se sentem muito seguros para alfabetizar. Ah, não, eu prefiro ficar na educação infantil. Não, eu vou pegar lá o terceiro ano. Então, com essa prática, estudos que nós propusemos, formações, houve um aprofundamento linguístico muito positivo por parte desses professores, até mesmo aqueles que já estavam aposentados. Nossa, eu não sabia disso. Olha só, ou eu já fazia isso, não com tanta frequência, né? Mas olha como esse conceito é importante aqui na prática de alfabetização. O planejamento conjunto é muito positivo também para sanar as dificuldades básicas de leitura e escrita matemática, um professor ajudando o outro, a aula compartilhada, né? É super positivo isso também. Uma atenção individualizada a cada aluno, planejamento de aulas diferenciadas e de atividades desafiadoras, parceria entre a universidade e o poder público na resolução de um problema concreto, né? Coleta de dados fundamentais para as pesquisas e o que a gente também traz assim como um dado muito importante é o resgate da autoestima das crianças. E aí eu quero encerrar mostrando o nosso momento de formatura no teatro aqui da instituição, para quem não conhece. Gente, nós íamos fazer um momento assim simples, daí eles vieram perguntar se eles iam usar roupa de formatura. E aí, né, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Alugamos capelos e a cada turma que subia no palco, nós colocávamos os capelos, os certificados eram entregues, e olha essa galera de pais aqui tirando fotos das crianças que passaram pelo projeto. Não, gente, era uma alegria, não era um fardo estar indo para o projeto recuperando conhecimentos, não, eles gostavam. Olha a alegria. Olha a galera de pais presentes também na formatura. Pai, mãe, tio. Não, e esse aqui são alunos um pouco maiores, agora esse é de agosto agora, gente, final de agosto, tá? Selfies. E essa aqui é a galera, né? As professoras envolvidos, professores envolvidos, monitores envolvidos, bolsistas, todos que auxiliaram nesse projeto lindo no final. E é isso.